Olá, pessoal. Voltamos então aqui, né, para poder falar do nossa última temática desse módulo B, né? A gente vai dar continuidade então à questão do metabolismo dos carboidratos. Nas duas aulas passadas, nós trabalhamos de fato como ocorre todo o processo de oxidação da glicose, né? Desde um processo em que a via glicolítica, lá, a glicólise, até aquela via aeróbica, né? Onde eu tenho, por exemplo, a questão do ciclo de Krebs e também da dinâmica da cadeia transportadora de elétrons, né? Da fosforilação oxidativa. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a parte do metabolismo do glicogênio, tanto na sua dinâmica de degradação, como também no seu processo de síntese. Ok? Compartilhar aqui com vocês. Beleza, gente? Então, quando a gente fala do metabolismo de glicogênio, nós vamos estar falando exatamente na dinâmica da glicogênese, gênese, então, né, relacionado à dinâmica de síntese, né, de formação, e glicogenólise, né, o nólise aqui de hidrólise, que vai estar relacionado à liberação de glicose. Então, a gente tem, de fato, aquilo que seria a dinâmica do metabolismo de glicogênio. Antes da gente falar especificamente a respeito do glicogênio, vale a pena a gente destacar qual que vai ser o seu benefício, que vai ser exatamente em trabalhar com moléculas de glicose, né? Então, de maneira geral, quando a gente fala da importância da glicose, aquilo que a gente já vem destacando, né, nas aulas de metabolismo, é o fato da glicose ser uma fonte preferencial de energia, principalmente por alguns, vamos dizer assim, por algumas células que acabam, de fato, tendo uma necessidade de oxidação específica para esse tipo de elemento. Então, por exemplo, é quando a gente fala a respeito do encéfalo. E também imaginar que para aquelas células que acabam não tendo mitocôndria ou tendo poucas mitocôndrias, né, aí a gente observa também que essa fase inicial da oxidação da glicose acaba sendo fundamental, né? Então, é quando quem não tem a mitocôndria, quando a gente fala dos eritrócitos, seria um exemplo clássico para esse tipo de situação. Outra característica importante, pessoal, é justamente o fato da glicose, ele acaba sendo aí uma fonte de energia essencial, né? Importante para o músculo. A gente sabe que durante toda a dinâmica de processo, onde eu tenho de fato aquela necessidade de ATP para que possa estar fazendo todo o processo de contração, aí a gente tem a glicose sendo participada, sendo utilizada, né, oxidada nesse sentido. Então, pessoal, é importante destacar que, de fato, essa glicose ela vai ser requerida aí por diversas fontes, né? Então, a gente observa que eu tenho inicialmente a partir da dieta, na ingestão de carboidratos simples ou até mesmo dos carboidratos complexos. Aí, quando a gente fala, por exemplo, da dinâmica da degradação de glicogênio, que é o que a gente vai estar observando, né, da aula de hoje, ou então pela gliconeogênese, né? Então, vai ser a formação a partir de precursores não glicídicos, né? Que aí a gente vai estar vendo essa dinâmica lá no terceiro módulo, tá? Então, vamos imaginar, pessoal, que dentro dessa possibilidade de obtenção de glicose, a gente viu, né, aquela dinâmica de poder ser utilizado até mesmo precursores de aminoácidos, né, como aqueles aminoácidos glicogênicos, né, que aí acabam, de certa forma, ajudando na formação desse tipo de substância. Então, imaginar que dentro da dinâmica do metabolismo do glicogênio, eu tenho de fato a participação da glicose, seja como uma fonte, né, inicial para a síntese, ou então aquilo que seria oriundo do seu processo de degradação. Ok? Aí, pessoal, falando especificamente do glicogênio, vamos imaginar que aquilo que a gente fala, né?
um papel principal do glicogênio na dinâmica do metabolismo seria exatamente você armazenar moléculas de glicose organizada na forma de um polissacarídeo. Então, querendo ou não, acabou sendo, né, uma estratégia, vamos dizer assim, que o organismo acabou desenvolvendo ao longo do processo evolutivo para que possa estar armazenando essa glicose e que ela possa ser mobilizada de uma forma muito rápida, né, a partir exatamente da degradação desse glicogênio. Então, vamos imaginar que na ausência de glicose na alimentação, né, ou na corrente sanguínea, então a gente sabe que toda essa dinâmica de reposição de glicose acaba sendo liberada a partir desse glicogênio hepático, né? E de maneira geral, pessoal, todas as células, elas são capazes de armazenar glicogênio em uma pequena quantidade. Agora, quando a gente leva em consideração, por exemplo, o fígado, no caso, os músculos esqueléticos, acabam sendo aquelas que vão ser capazes de estar armazenando em maior quantidade. E aí, pessoal, esses dois locais, fígado e, no caso, o músculo, eles acabam tendo uma dinâmica diferenciada para a utilização desse glicogênio. Então, por exemplo, quando a gente fala do glicogênio hepático, nós observamos exatamente que esse tipo de glicogênio armazenado vai ser importante para manter a concentração de glicose na corrente sanguínea, né, durante o processo de jejum. Então, vamos imaginar, né? Então, eu estou com uma pessoa com hipoglicemia, então uma necessidade de reposição. Então, eu tenho, por exemplo, glicogênio hepático para esse processo. Já com relação ao glicogênio acumulado, armazenado no fígado, ele vai servir apenas como reserva para a síntese de ATP durante o processo de contração muscular. Então, de certa forma, o músculo ele tem a sua própria reserva, enquanto que o fígado ele vai ser capaz de estar disponibilizando. E aí, pessoal, a gente vai ver que esse processo ocorre justamente por conta da presença de uma enzima no fígado que a gente não observa, por exemplo, no músculo. Tá? Então, durante toda a dinâmica aí do metabolismo, a gente vai estar vendo. Então, isso faz com que essa glicose, na verdade, no fígado, ela não vai chegar à glicose, ela vai parar em glicose 6-fosfato, e daí já vai estar entrando na via glicolítica. Já em contrapartida, quando a gente fala a respeito do fígado, então de glicose 6-fosfato, vai para a glicose, aí eu consigo estar fazendo com que essa glicose fique disponível, por exemplo, no sangue. Então a gente observa de fato esse tipo de situação, né? Então, via glicolítica para a produção de energia no músculo, e no caso do fígado, eu já tenho glicose para ser liberado na corrente sanguínea. Ok? De maneira geral, quando a gente fala a respeito da estrutura do glicogênio, então a gente fala que vai ser um polissacarídeo homogêneo. Então a gente define como um homopolissacarídeo, né? Vai apresentar ramificações de cadeia ramificada e vai ser formada exclusivamente por alfa-D-glicose. A gente já viu a dinâmica do alfa, do D, né, quando a gente fez a definição de carboidratos, e essa ligação entre esses resíduos de glicose vai estar acontecendo naquela dinâmica de alfa-1,4, né? Então, eu tenho aquilo que seria a formação da cadeia. E é interessante, pessoal, que a cada 10 a 8 resíduos de glicose acontece exatamente um processo de ramificação, tá? Então, eu tenho aí toda a dinâmica da formação de um homopolissacarídeo, né, de cadeia formada unicamente por glicose. Então, eu tenho aqui que seria essa situação. E sempre aquela dinâmica. Quando eu tenho, por exemplo, um estado alimentado, glicogênio hepático acumula, aumenta. Quando a gente está no estado de jejum, glicogênio hepático acaba sendo esgotado. Então, é uma dinâmica, né, relacionada exatamente à reposição e utilização, né, dessa glicose a partir da síntese ou degradação dessa molécula de glicogênio. Ok? Então, pessoal, iniciando,
pelo processo de glicogênese. Então, glicogênese, síntese de glicogênio. Então, por definição, quando a gente fala a respeito da dinâmica da glicogênese, ela vai estar relacionada exatamente a um processo bioquímico, a uma via metabólica de transformação de glicose em moléculas de glicogênio. Tá? Então, como eu já disse, né, anteriormente, vai ser realizado em vários tecidos, acumulados em pequena quantidade, só que no fígado e no músculo é onde a gente observa por mais evidente, né, em maior quantidade. Tá? Tanto que a gente fala, por exemplo, que na questão do músculo, a quantidade de glicogênio que vai ser armazenada nele, ele pode chegar a 4 vezes mais do que tem no fígado. Não pela sua alta capacidade, sim por conta da sua massa. Né? Então, eu tenho mais músculo do que fígado. Então, por isso que a gente acaba tendo, de fato, essa situação. Aí, pessoal, aquela dinâmica, o glicogênio, ele vai ser armazenado e consumido totalmente em, no máximo, 24 horas, tá? Então, não é um estoque que permanece por um longo tempo. Então, de certa forma, é uma dinâmica de renovação e degradação que acontece constantemente. Então, à medida que o nosso organismo entra em um estado de hipoglicemia, uma diminuição de glicose na corrente sanguínea, consequentemente, eu tenho aí essa fonte imediata, né, para que possa estar tendo aí toda a dinâmica de utilização para a produção de energia, tá? Então, vamos supor, hipoglicemia, o músculo utiliza o glicogênio para fazer a contração, né? E aí eu tenho, de fato, toda aquela dinâmica para poder, né, ter o processo de formação dessa molécula. Ok? Então, pessoal, de maneira geral, vamos observar que a glicogênese ela vai estar relacionada a 4 reações relativamente simples, que vai consistir nada mais, nada menos de que você agregar várias moléculas de glicose, né? Dentro daquilo que seria a dinâmica de estruturação do glicogênio. Então, ó, vamos começar aqui de baixo. Então, vamos imaginar um estado alimentado. Então, eu tive uma ingestão grande de glicose, né, de carboidrato. Então, vamos imaginar essa glicose, inicialmente, né, a partir de uma enzima glicoquinase, eu vou ter um processo de fosforilação. Então, ó, gastando, né, uma molécula de ATP para a formação exatamente da glicose 6-fosfato. Então, se a gente parar para pensar, essa dinâmica de formação da glicose 6-fosfato é a mesma que acontece, por exemplo, lá na glicólise. Lembra da hexoquinase, da glicoquinase? Então, a gente observa no fígado a presença da glicoquinase para poder estar fazendo exatamente esse processo. Tá? Aí, pessoal, a gente tem aquela dinâmica, né? Quando eu tenho excesso de glicose 6-fosfato, depois a gente vai ver com relação a essas regulações alostéricas. Então, eu vou ter aquilo que seria o direcionamento do processo metabólico. Né? Excesso de ATP, excesso de glicose 6-fosfato. Então, eu tenho um direcionamento do metabolismo. Então, ó, formulei na primeira reação a glicose 6-fosfato. Aí, pessoal, a segunda reação é simplesmente uma transferência do grupamento fosfato do carbono 6 para o carbono U. Então, a gente vai observar, por exemplo, a atuação da fosfoglicomutase, né? Que vai estar simplesmente naquilo que seria a transferência desse grupamento fosfato. Né? Então, aí eu tenho a formação da glicose 1-fosfato. Ok? A próxima etapa é a formação da molécula UDP-glicose. Essa UDP-glicose, pessoal, vamos imaginar que nada mais é do que a condensação de um fosfato, de uma molécula de UTP com a glicose 1-fosfato. Aí, pessoal, esse UTP, aí a gente tem aquela mesma dinâmica, né, que vai ser uma uracilo trifosfato. Ela perde uma molécula ela vai perder um fosfato e a glicose 1-fosfato perde o outro. Aí eu formei um UTP glicose e eu perdi 2 moléculas de fosfato inorgânico. Então perceba, ó,
Eu tenho aqui, ó, UTP, trifosfato, glicose 1-fosfato. Então, condensação do UTP com a glicose, eu formo a UDP-glicose e o fosfato da glicose e o fosfato do UTP acabam sendo liberados, né? Então, tá até aqui, ó, o produto da reação é hidrolisada, liberando 2 fosfatos inorgânicos e a produção da UDP-glicose. Então, ó, a partir da UDP-glicose, eu tenho, então, a enzima glicogênio sintase, que nada mais, nada menos, vai estar fazendo a união dessas moléculas de UDP-glicose, né? Então, ela vai pegar a glicose, a molécula de glicogênio já formada e ligando a molécula de glicose. Então, quando você tem adição de um resíduo de glicose, esse UDP ele acaba sendo retirado. Vamos imaginar, pessoal, de uma forma bem objetiva, é como se esse UDP ele fosse apenas um transportador da glicose para que ele possa estar sendo, né, utilizado na formação do glicogênio. Tanto que, ó, o UDP carregou, então o glicogênio sintase fez a ligação alfa 1,4 e libera a molécula de UDP, que aí numa via secundária, né, vai ser novamente fosforilado em UTP para que possa novamente estar participando de toda essa dinâmica de formação do glicogênio. Ok? Então vamos lá, resumindo. Eu tenho a molécula de glicose sendo fosforilada, formando a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato vai sofrer vai ter a transferência do grupamento fosfato do carbono 6 por carbono 1, formando a glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato, então, ela vai estar reagindo com uma molécula de UTP. Então, eu tenho aquilo que seria a liberação de 2 fosfatos inorgânicos, formando, então, o UDP-glicose. E aí, a última etapa seria a formação da cadeia de glicose para poder dar origem ao glicogênio. Então, o glicogênio sintase forma essa conexão entre esses resíduos de glicose, né? Para então dar origem ao homopolissacarídeo. Ok? Pessoal, importante, a atuação da glicogênio sintase, ela só vai acontecer quando eu tenho um resíduo de glicogênio. Ou seja, quando a gente fala de utilização do glicogênio, ele não pode ser 100% consumido, vamos dizer assim, né? Então, porque ele precisa, é como se o glicogênio sintase, ele precisa de uma base para que, de fato, possa estar alongando, possa estar adicionando os resíduos de glicose. Então, eu preciso que um fragmento de glicogênio esteja presente na célula para que possa ser um iniciador. Tá? Na ausência desse resíduo de glicogênio, o que nós observamos, ó, está até aqui destacado, a atuação da glicogenina, que vai ser uma proteína que vai ter como característica receber, né, servir como uma aceptora de glicose, tá? E aí dando origem, de fato, a todo esse processo, né, que seria a formação do glicogênio, né? Então vai ocorrer, de fato, toda aquela sua dinâmica de formação, processo de ramificação, né? Então aí tendo aquilo que seria a formação dessa molécula, tá? E é importante, pessoal, ali nós vimos a síntese da cadeia polipeptídica, mas lembra que a cada de 8 a 10 resíduos de glicose, eu tenho a formação de uma ramificação. Então, o que eu tenho, no caso, a transglicosidase, né, que vai ser aquela que vai estar transferindo esses resíduos para poder estar formando, né, exatamente essas ramificações, né, que vai ser, né, aquelas extremidades não redutoras. Então, eu tenho essa dinâmica para síntese do glicogênio. Ok? Pessoal, já a dinâmica inversa, que a gente fala, então, de degradação de glicogênio, a gente define, então, como glicogenólise. Então, pessoal, por definição, a glicogenólise vai ser uma sequência de reação para liberação de glicose e reposição na corrente sanguínea.
ou no caso do músculo, para que possa ser utilizado aí como fonte de energia. Pessoal, só lembrando que o fato de ser uma degradação do glicogênio não significa que as reações elas acabam sendo o inverso da glicogênese, tá? A gente vai observar que, de certa forma, eu tenho uma dinâmica um pouco diferenciada, que vai estar levando justamente a esse processo. É importante, pessoal, destacar que, por exemplo, o processo de glicogenólise ele vai estar acontecendo a partir de estímulos hormonais, né? Então, que vai ser exatamente resultado aí de um estado de hipoglicemia. Então, só a gente lembrar, o glucagon vai ser o hormônio que vai estar levando aquilo que seria o estímulo para glicogenólise, ok? Então, ó, a questão do processo, eu tenho 3 reações, né, que vai estar acontecendo. A primeira coisa, pessoal, eu tenho lá minha molécula de glicogênio. Então, aquela glicose que está na extremidade, ela vai ser fosforilada, né? No caso aí, pelo glicogênio fosforilase. Então, aí eu tenho a formação da glicose 1-fosfato, né? Aí, na formação dessa glicose 1-fosfato, aí eu tenho a ação de uma fosfoglicomutase, que vai transferir, então, o fosfato do carbono 1 para o carbono 6, né? Então, aí, formação da glicose 6-fosfato. Aí, pessoal, essa última reação que eu tenho, de fato, a diferença no músculo e no fígado, né? Então, ó, no caso do músculo, vai parar por aqui, glicose 6-fosfato, né? Então, que aí seria justamente pelo fato do músculo não ter a glicose 6-fosfatase. No caso do fígado, a presença dessa glicose 6-fosfatase permite, então, a conversão dessa molécula de glicose 6-fosfato em glicose, e aí essa glicose livre acaba atingindo exatamente a corrente sanguínea, né? Então, aí, para poder seguir para outras vias, né, de metabolismo energético. Agora, nas células que tem aquela pequena quantidade de glicogênio, principalmente no músculo, que vai ser onde eu tenho maior estoque de glicogênio, ele não vem a glicose, ele vai parar na glicose 6-fosfato. Aí, só a gente lembrar, na glicose 6-fosfato, aí já tem a via glicolítica. Vai ser glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, 3, papapá, até chegar no piruvato, né? E está relacionando aí a toda a dinâmica do metabolismo da glicose. Ok? Então, aí eu tenho a via de degradação do glicogênio para a formação da glicose. Bem, pessoal, dentro da dinâmica de formação da glicose e formação e degradação, a gente observa, de fato, todo o processo de regulação. Como a gente já vem destacando, né, nos outros processos metabólicos, quando a gente fala a respeito dessas vias elas são rigorosamente controladas, para que, de fato, ela não aconteça o tempo todo. Então, que seja de acordo com uma demanda do nosso organismo, que ele consiga responder de forma positiva àqueles estímulos hormonais ou até mesmo por regulações alostéricas, pelo excesso ou até mesmo pela própria falta, né, de alguns desses metabólitos, né, desses precursores. Então, dentro da dinâmica de regulação da síntese e degradação, eu tenho duas situações que vão acontecer de maneira distinta. Então, por exemplo, no fígado, a síntese do glicogênio ele vai ser acelerada quando o corpo está alimentado e a degradação em período de jejum. Já no caso do músculo, a degradação do glicogênio vai acontecer durante o exercício e a síntese assim que o músculo ele entra novamente em repouso, em descanso. E toda a dinâmica de regulação da síntese e da degradação, ela vai acontecer de 2 formas. A primeira, baseada exatamente na regulação do glicogênio sintase,
e glicogênio fosforilase. Glicogênio sintase, glicogênese. Glicogênio fosforilase, glicogenólise, né? Então, essa regulação é feita a partir de hormônio, glucagon e a insulina. E eu tenho uma segunda via de regulação que vai ser o controle alostérico, né? Que vai ser exatamente determinado pelo excesso ou até mesmo pela falta de determinadas substâncias, pela diminuição, né? Aí a gente vê glicose 6-fosfato, ATP, ADP, cálcio. Então, alguns elementos que vão estar participando diretamente desse processo de regulação. Ok? Então, ó, vamos ver como é que acontece o processo hormonal. Então, ó, começando pelo glucagon. Então, o glucagon vai ser exatamente no estado de jejum. E é interessante, pessoal, que o glucagon e a adrenalina, né? Que a adrenalina a gente vê, por exemplo, no músculo. Então, a gente observa que o glucagon e a adrenalina, eles vão se ligar a receptores da membrana, né? Que aqui eu tenho um receptor de membrana, né? Ligado à proteína G, né? Que aí vamos imaginar que isso acaba sendo um estímulo para o glicogênio ser degradado, né? Então, consequentemente, vai aumentar tanto a glicose na corrente sanguínea, quando a gente fala do fígado, e também a glicose para que possa ser utilizada pelo músculo no exercício. Ok? Então, vamos lá para a gente observar como que vai acontecer o processo. Então, ó, glucagon e adrenalina ligado à proteína G. Quando se liga à proteína G, ela ativa uma segunda proteína, que é o adeninato ciclase. Esse adenilato ciclase, por sua vez, ela acaba sendo responsável pela catálise e formação do AMP, né? Então, esse AMP vai estar sendo formado. Aí, pessoal, nessa dinâmica de fosforilação, né, desfosforilação do ATP em AMP, o que nós observamos seria a ativação da proteína sintase, né, proteína quinase, que seria a pKa. Então, ó, a pKa, então percebam, aquele ATP, né, aquele fosfato, então eu tive então a fosforilação, né, pKa ativada, né, então fosforila. A gente vai perceber que tanto a pKa como a PPK são duas proteínas que acabam tendo dupla função, né? Então ela vai ter uma forma A e uma forma B, uma forma ativada e uma forma inativada. Então, ó, uma vez a proteína quinase ativada, então ela acaba, de certa forma, fosforilando a proteína fosforilase, né? Que seria a PPK. Então, aí vai estar ativando a fosforilase quinase. E aí, pessoal, a fosforilase quinase, por sua vez, vai ser responsável pela ativação da glicogênio fosforilase. Então, na mesma dinâmica, né? Então, uma sequência, uma cascata de fosforilação. Para que aí, nessa etapa final, o glicogênio fosforilase seja capaz de levar o processo de degradação do glicogênio. Então, vai ser aquela primeira enzima, né? Tira um resíduo de glicose e fosforila lá, né, em glicose 1-fosfato. Então, essa seria a dinâmica do controle hormonal a partir da ligação do glucagon. Então, ó, glucagon ou adrenalina, né, no caso do músculo. Então, ó, o glucagon se liga à proteína G, que ativa a adenilato ciclase. A adenilato ciclase promove a desfosforilação do ATP em AMP, que por sua vez ativa a proteína pKa. A pKa, então, eu tenho uma cascata de segundas sinalizações, que vai ser uma cascata de ativação de enzimas que vão fazer fosforilação. Então, a pKa ativa a fosforilase quinase, que por sua vez ativa o glicogênio fosforilase. E aí eu tenho todo o processo de degradação. Então, essa é a dinâmica para degradação do glicogênio. E quando eu tenho, pessoal, a questão da insulina, aí nós vamos observar, de fato, o contrário, né? Ao invés dela estar, de certa forma, ativando as enzimas fosforiladas, né, fosfatases,
ela vai estar ativando as enzimas do glicogênio sintase. Então, a mesma dinâmica, ela vai estar se ligando ao seu receptor, né, que vai ser um tirosina quinase. Essa tirosina quinase ativada, então ela vai estar fazendo a sinalização, né, para as proteínas fosforiladas. Então, eu tenho exatamente aquilo que seria o processo de ativação das proteínas sintases, né, que seria o glicogênio sintase. Aí aquilo que eu falei, ó, quando ela está na forma ativa, ela está desfosforilada. E na forma inativa, que foi que a gente viu lá no processo do glucagon, ela ia estar fosforilada. Então, ela ativa, ela vai levar ao processo de síntese de glicogênio. Então, eu tenho a dinâmica daquilo que seria a atuação da insulina, né? A partir da ativação do processo de síntese. Ok? Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia, fazendo um resumo de toda essa dinâmica. Ó. Então, as enzimas que vão ser reguladas: glicogênio sintase e glicogênio fosforilase. Aí eu tenho duas situações. Vamos lá. Estado alimentado. Maior ingestão de glicose vai aumentar a glicose sanguínea, que por sua vez aumenta a liberação de insulina e diminui a liberação de glucagon. Consequentemente, essa insulina ela vai estar levando aquilo que seria o aumento da atividade da proteína fosfatase. Então, proteína fosfatase ativada, ela vai tirar o fosfato do glicogênio, né, da enzima glicogênio fosfatase, e ativa o glicogênio sintase. Então, ativando o glicogênio sintase, vai estar levando exatamente uma conversão do glicogênio, que vai estar aumentando, né, aquilo que seria a formação da glicose, né, do glicogênio, melhor dizendo. Já no estado de jejum, eu tenho baixa ingestão de alimento, consequentemente um estado de hipoglicemia, então diminuo a liberação de insulina e aumenta a quantidade de glucagon. Aí, pessoal, nessa situação, eu ativo a proteína quinase, que vai levar à fosforilação daquele complexo de glicogênio sintase fosfatase. Então, ó, aumenta a quantidade de glicogênio fosfatase. Consequentemente, vai levar a uma degradação do glicogênio. Né? Então, aquelas duas figurinhas resumidas exatamente nessa situação. E como eu disse para vocês, ó, ao mesmo tempo, eu tenho toda a dinâmica de regulação alostérica, né? Que seria o positivo e o negativo. Então, ó, a glicose 6-fosfato ativa a glicogênio sintase. Aí eu tenho o ATP e o glicose 6-fosfato inativa glicogênio fosforilase, né? Em contrapartida, o acúmulo de AMP no músculo leva à ativação do glicogênio fosforilase. Então, essa seria inicialmente a dinâmica, né, de regulação a partir de hormônio, né? Então, levando em consideração o glucagon e a insulina. Ok? Aí, pessoal, falando especificamente agora dessa regulação alostérica. Então, eu tenho aqui o fígado e o músculo, tá? Então, só para a gente entender como que vai acontecer a situação, né? Então, eu vou pegar como exemplo aquela figura ali para poder estar definindo de forma específica o que esses produtos podem estar levando de inibição. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar no estado alimentado. Estado alimentado, então eu tenho exatamente que o glicogênio sintase, tanto no fígado quanto no músculo, ele vai ser ativado pela glicose 6-fosfato. Tá? Então, muita glicose, formando consequentemente muita glicose 6-fosfato, então ativando o glicogênio sintase para a formação do glicogênio. Ok? Em contrapartida, pessoal, o glicogênio fosforilase, ele vai ser inibido, né? Então, pelo glicogênio 6-fosfato e também pela grande quantidade de ATP. Ou seja, se eu tenho muita glicose 6-fosfato, não tem para que eu fazer degradação de glicogênio. A mesma coisa na questão do ATP. Se eu tenho muito ATP, não tem para que eu degradar glicogênio.
Então, eu não vou fazer a glicogenólise, né? Eu vou manter exatamente aquela dinâmica para a formação do glicogênio, né? Já que eu tenho um estoque muito grande de glicose. Tanto que a glicose também inibe a ação do glicogênio fosforilase, ok? Uma outra situação, pessoal, vai ser com relação ao cálcio. O cálcio, nós vamos observar que quando a gente fala do músculo, né, principalmente, né, mas vai acontecer no fígado também, ele vai ativar o glicogênio fosforilase. Então, quando eu tenho lá na dinâmica do processo de contração, o acúmulo de cálcio, vai estar levando exatamente, né, uma ativação indireta do glicogênio fosforilase, né? Então, para que possa estar relacionado aí aquilo que seria toda a dinâmica de produção de energia. Então, por quê? Inicialmente, ele vai ativar as fosforilase quinase, né, que lá naquela dinâmica da regulação, então ativou a fosforilase e, consequentemente, essa fosforilase quinase ativada, ela vai estar levando a fosforilação da enzima do glicogênio, né, daquela A e B, da forma ativada e inativada. Então, que vai, de fato, fazer com que aconteça toda essa dinâmica de fosforilação. Ok? Outra dinâmica, pessoal, que o glicogênio fosforilase, ele também é ativado por altas concentrações de AMP, né? Então, vamos imaginar o músculo, né, em condições de anóxia, né, e depressão de ATP. Então, baixa quantidade de ATP, baixa quantidade de oxigênio. Então, o acúmulo de AMP que vai estar fazendo com que você tenha a produção, né, de glicose 6-fosfato, né? E aí tem toda aquela dinâmica, né, para a formação de moléculas de glicose. Ok? Então, vimos o processo de regulação hormonal pelo glicogênio, pela insulina e pelo glucagon, e aqui numa dinâmica alostérica, onde os produtos de toda essa dinâmica de degradação, eles são capazes de inibir aí as enzimas. Beleza? E aí, pessoal, para a gente finalizar, existem algumas situações, né? Eu destaquei aqui 4 delas que vão estar relacionadas, por exemplo, a doenças do armazenamento do glicogênio, né? Então, de alguma forma, onde de fato eu tenho aquela dinâmica que pode estar levando a algum tipo de distúrbio celular. Então, por exemplo, eu tenho o do tipo 1B, né, que seria a deficiência da glicose 6-fosfato translocase, que vai ser justamente a dinâmica que a glicose 6-fosfato ela não vai ser desfosforilada em glicose. Então, pessoal, isso acaba acontecendo, por exemplo, na questão do fígado, né? Então, consequentemente, o fígado, que teria o papel de regular a concentração de glicose na corrente sanguínea, infelizmente, ele não vai ser capaz de estar fazendo, ok? Um outro tipo de situação que acontece, do tipo 2, que a gente fala que seria a doença de Pompe. Essa doença de Pompe, ela vai ser por conta da ausência de enzimas lisossomais capazes de quebrar o glicogênio, né? Que seria aquelas glicosidase lisossômica. Então, isso, consequentemente, leva a um acúmulo de glicogênio nas células, né? Então, aí, podendo estar acarretando a prejuízos, principalmente na questão de produção de energia. Eu tenho uma outra situação do tipo 3, que a gente determina que é doença de Core, né? Essa doença de Core, ela vai estar relacionada exatamente à formação do glicogênio. Então, a gente sabe que, de certa forma, ela tem que ser ligação alfa 1,4, né? E aí acaba levando a ligação alfa 1,6, né? Então, ó, as moléculas de glicogênio acabam não sendo formadas de maneira correta, né? Principalmente na questão das suas ramificações. Então, consequentemente, as enzimas que nós temos para poder degradar esse glicogênio acaba não acontecendo e aí o estado de hipoglicemia que vai acontecer. E um outro tipo, que seria do tipo 5, vai estar relacionado exatamente à deficiência de glicogênio fosforilase no músculo, né? Então, de certo, se eu não tenho glicogênio fosforilase, toda a dinâmica da glicogenólise acaba sendo afetada, né? Então, você não tem liberação de glicose 1-fosfato
E aí, você não tem reposição de glicose para a produção de ATP, tá? Então, são algumas das deficiências metabólicas que podem acontecer quando a gente leva em consideração, por exemplo, a dinâmica de degradação e síntese do glicogênio. Ok? Beleza? Então, pessoal, depois a gente volta, né, para poder estar discutindo um pouquinho a respeito do nosso ACOM, né, que seria essas algumas outras questões relacionadas ao glicogênio. Valeu, pessoal!